Eu não sei, na verdade, até quando nós vamos ter liberdade, né, para transmitir uma live como essa. Não sei até quando os cristãos vão ter à sua disposição estas ferramentas. Então, nós temos que aproveitar do jeito que as coisas estão, né? Mas é isto. Nós vamos agora entrar em um assunto muito importante da Bíblia. Nós temos aí já vários estudos, né, durante toda a quarentena, o período que nós estivemos em quarentena, isolamento, e quando nós não estávamos fazendo culto na igreja, no templo. Nós falamos já sobre arrebatamento, ressurreição em duas partes, 2 vídeos. Nós falamos também sobre o milênio, falamos sobre o anticristo, a grande tribulação. O anticristo também foi em duas partes, em 2 vídeos, 2 lives, um estudo bem amplo. Nós falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre o julgamento das nações, falamos sobre muita coisa. E hoje nós iremos falar sobre o julgamento final dos mortos ímpios. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, certo? Você que está aí me acompanhando, quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo de número 11, certo? E antes que nós possamos ler, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Feche seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça e fale com Deus. Senhor, eu te agradeço por esse momento aqui na tua presença, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entendermos, Senhor, mais e mais da tua palavra. Ó Pai, vem trazer uma revelação especial daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Através desses textos, nos inspira, abre o nosso entendimento, edifica o teu povo, que irão assistir agora e que irão assistir posteriormente. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, nós te oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então, quem está aí me ouvindo aí no online, dá um glória a Deus, dá um ok, só para me saber, certo? Nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Vamos lá, atenção, se você tem caneta, papel na sua mão, a Bíblia, abra aí a Bíblia, abra aí o caderno, um pedaço de papel, não sei, faça as suas anotações, que nós vamos agora iniciar aqui o estudo bíblico que terá por tema o julgamento dos mortos ímpios, certo? Diz assim, Apocalipse capítulo 20, preste atenção, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que foi achado versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observe isto. João está tendo uma visão e ele vê um grande trono branco. Nessa ocasião aqui, que é o juízo final, os ímpios falecidos de todas as épocas, eles ressuscitarão com os seus corpos literais e imortais,
porém carregados de pecado. E esse julgamento é para aplicação das sentenças, pois o pecador ele já está condenado desde que ele não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Observe que em João capítulo 3, no versículo 18, amém, irmão Diego, Deus abençoe. João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: quem nele crê não é julgado. Pode ser, irmã Dayana. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, isso é uma verdade, irmão. Não há como fugir dela, não há como correr. É algo muito sério. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Creu em Cristo, não é julgado. Creu, não creu, está julgado. A Bíblia diz que já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Mas veja bem, quando João observa isso aqui, ele vê que tem livros nos céus. Sim, Daniel ele também viu esses livros. E estes livros que ele vê no céu, eles serão abertos. E os mortos serão julgados pelo que exatamente está escrito nestes livros. Veja, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se, versículo 12, atenção, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmão Marques, Deus abençoe. Então, observe isso. Quem está me ouvindo bem aí, clica aí no coraçãozinho, só para me saber se a minha voz está alcançando aí, se o áudio está bom, se você está me vendo bem, a imagem está bem, não está travando, aperta o coraçãozinho aí, só para me saber aí. Então, observe que João ele está vendo o trono branco, ele está vendo o livro. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui, versículo 11: de cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha só que presença extraordinária. Assim como o sol ao nascer, ele ofusca a luz da lua, ele ofusca a luz das estrelas, e essas parecem até recuar para o infinito além. Quando o sol nasce, elas somem. O mesmo aqui ocorrerá com a terra e o céu nesta ocasião, irmãos. Quando o Filho de Deus ele se manifestará na sua glória excelsa para julgar os mortos. E é a glória que os mortos, eles se privaram de participar quando eles estavam em vida. Por quê? Porque escolheram o pecado. Então, no juízo das nações, que ocorreu antes do milênio, Jesus ele fez o mesmo ante os vivos, aparecendo cheio de glória e majestade. Você vê isso em Mateus capítulo 24, versículo 30, Mateus 25, versículo 31. Quando você observa Abacuque, capítulo 3, versículo 11, ele traz essa linguagem da terra fugindo, da terra não resistindo à presença extraordinária, né, de Deus, daquele que está assentado no trono. Então a primeira coisa, a presença do Filho de Deus naquele trono branco, a terra e o céu não suportou estar ali para olhar para ele. Eles fugiram. Segunda coisa, observe comigo. A Bíblia diz que os mortos, versículo de número 12. Acompanha aí. Alguém, por favor, digite aí Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. É o que nós estamos lendo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Que pode chegar alguém depois, aí já vê aí nos comentários o que é que nós estamos lendo. Tá bom? Então, observe. Os mortos grandes e pequenos, versículo 12. Posto em pé, eles estão em pé diante do trono. Eles estavam diante do trono nesta visão.
Então, grandes e pequenos aí tem a ver com a importância, posição, prestígio, influência. Não é de estatura, não é de tamanhos de idade, não. Se você for ver à luz do original grego, no que foi escrito, não é um pequeno de estatura, uma pessoa baixa, outra pessoa alta. Não. Ele está falando de posição, de importância, de posição, de prestígio, de influência. Não é com tamanho ou idade. Observe em Mateus 42, deixa eu falar aqui, Mateus 42. Você pode até anotar essa referência aí também. Anota aí, digita aí. Mateus 42, só para você entender essa parte. Perdão, Mateus 10, versículo 42. Mateus capítulo 10, versículo 42. Diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Então, pequeninos aí é posição. É a mesma palavra que aparece lá em Apocalipse 20 e versículo 12. Agora vem comigo em Atos. Atos, vá anotando aí, vá digitando, por favor. Alguém digite aí, irmão. Atos 8, perdão. Atos 8, versículo 10. Atos 8, versículo 10. Atos 8, versículo 10 diz assim: ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. A mesma palavra, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, ou seja, posições diferentes na sociedade, ok? Agora Apocalipse 11, 18 também fala, Apocalipse 11, 18, digite aí por favor, Apocalipse 11, 18, para você não se perder aí nos textos. 11, 18, diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Olha só, julgamento. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, e aos que temem o teu nome. Atenção, a pequenos e a grandes. Olha aí, a pequenos e a grandes. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Mais um texto, capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16. Obrigado, irmã Dayana. Vai digitando aí, por favor. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Outro texto para a gente fechar este assunto. 19, capítulo 19, versículo 5. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. No versículo 18, ele diz: para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então observe aí, pequenos e grandes. É doutor, advogado, médico, bacharel, gari, porteiro, doméstica, teólogos, engenheiro, tanto faz, seja qual for a sua posição, que para nós há uns grandes e outros pequenos, lá vai estar todo mundo serão iguais perante o trono do julgamento. Morreu sem Cristo, não importa a sua posição, tanto faz ser grande, meu filho, como pequeno, não vai escapar do juízo de Deus. Forte isso aqui, irmão. Palavra, é a Bíblia. Terceira coisa, a primeira coisa é que a terra e o céu fugiram da presença daquele que estava sentado no trono. Segunda coisa é que os mortos, ali os grandes e pequenos, eles estavam postos diante do trono para serem julgados. Terceira coisa, a Bíblia diz, Apocalipse 20,
capítulo 10, Apocalipse 20, capítulo 12, perdão, ele diz que abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Então, nós temos aqui o julgamento através de algo registrado. Nós temos aqui algo que está registrado nos livros, certo? Você anota alguma coisa, você vai fazer uma prestação de conta, se tem uma reunião registrada em ata, e você, quando quer lembrar de uma coisa, você anota, depois você vai buscar para ver o que é que está anotado ali, porque está registrado. Há pessoas que têm ainda, né, hoje, o costume de anotar em diários e essas coisas, e fazer, e por aí vai. Aí depois, quando se lembra de alguma coisa, anotou em algum lugar, vai buscar. Então aqui não é diferente. Tem algo que está escrito. Então se abriram-se os livros. Ainda outro livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Quem foram julgados? Os mortos foram julgados. Segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. E você observa no capítulo 20, no versículo 5, diz assim, ó: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, certo? Versículo 6, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. É bom você acompanhar e prestar bem atenção. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Então observe que estes mortos aqui, irmãos, são pessoas que não participaram da primeira ressurreição. Eles estamos participando aqui da segunda ressurreição. Então, se eles participam da segunda ressurreição, eles não são bem-aventurados. Eles estão sendo julgados segundo as suas obras, grandes e pequenos. Agora, alguns livros devem ser abertos. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro chamado Calendário da Profecia, eu estou me baseando nesse livro, pesquisei neste livro, algumas coisas, estou com algumas bíblias aqui de estudo aberto também, alguns materiais, porque escatologia você tem que pesquisar, né? Você não vai tirar nada da sua cabeça, é algo que já está registrado. Então observe que alguns livros que vão ser abertos devem ser, primeiro, o livro da consciência. O livro da consciência. Por que eu estou fazendo aqui esta live? Porque nós vamos aproveitar, irmãos, enquanto os cristãos podem usufruir desta ferramenta. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu não sei até quando nós vamos poder, nós crentes em Jesus Cristo, vamos poder estar fazendo transmissões de cultos e usando estas redes sociais. Porque do jeito que as coisas estão andando, o negócio vai começar a se fechar para o evangelho, para o cristão. Então vamos aproveitar, vamos divulgar, vamos pregar a palavra, vai compartilhando, vai chamando os irmãos. Vamos aproveitar enquanto nós podemos ainda transmitir essa palavra. Então aqui é uma série de mensagens escatológicas, nós começamos lá na quarentena, né? E eu estou dando continuidade aqui. Então vamos lá, primeiro livro, o livro da consciência. Por quê? Observe Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a palavra diz no versículo de número 15, Romanos capítulo 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então observe, ele coloca aí consciência, junto com no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens. Então um dos livros que irá ser aberto lá é o livro da consciência. Por quê? Porque a consciência, eu dei uma série falando só sobre consciência na igreja.
O tema da série foi o sistema de alarme da alma. Foi um mês nós falamos sobre isso. Por quê? Porque a consciência, ela é algo que você nasce com ela. É um dom de Deus aos homens, é um presente que Deus dá. Todo mundo ele tem consciência. Ele tem esta consciência. Seja crente, seja não crente. Ele nasce com essa consciência. Agora, a forma com que ele vai desenvolver essa consciência, aí é outra história. Por quê? Porque a consciência, ou ela pode lhe acusar, ou ela pode lhe deixar seguro. Exemplo, se você nasceu em uma família que ela vive dos padrões normais da sociedade, ela quer fazer o certo, então você nasce com aquela formação de caráter. No dia que você fizer uma coisa errada, a sua consciência vai lhe acusar, porque você fez algo errado. Ela vai ter um alarme: ó, você fez errado, você fez errado. Eu peguei algo que eu não devia de alguém, eu tenho que devolver. A consciência, ela vai, ó, alarmar. Então, se você fez, ela vai lhe julgar. Se você fez algo de errado, você vai se entristecer, porque você reconhece que você fez algo de errado. Agora, se você fez algo certo, você ajudou alguém, você vai ficar tranquilo, você vai se achar o tal. Por quê? Porque a sua consciência, ela vai lhe jogar para cima. É assim que funciona a consciência. Então, as pessoas, de tanto pecar, elas vão cauterizando, elas vão massacrando a consciência. Só que a consciência, lá na frente, ela vai julgar. Por quê? Ela vai servir como uma prova de julgamento. Por quê? Porque tudo vai estar registrado na consciência. E deixa eu trazer uma ilustração para você. A consciência, ela é como a caixa preta de um avião. Quando um avião, na verdade, a caixa é laranja, né? A cor dela, mas chama de caixa preta. Um avião cai, uma fatalidade acontece, aí um voo não dá certo, algum problema, o avião cai. A primeira coisa que eles vão atrás para investigar as causas da queda do voo é o quê? A caixa preta. Por quê? Porque na caixa preta é onde está registrado tudo. A partida do avião, a comunicação do piloto com a torre, com os radares e os passageiros e muitas coisas. Então tudo vai estar naquela caixa preta, que é a prova de água e a prova de fogo. Da mesma forma é a consciência. Não vai ter como naquele dia a pessoa ser inexcusável, ser inculpável, porque tudo vai estar registrado na consciência dela. E a consciência dela vai o acusar diante de Deus, vai desnudar tudo. Então o livro da consciência será aberto. Outro livro que possivelmente, talvez, também seja aberto. Aqui um problema aqui, voltando. Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Dá um glória a Deus. Eu quero ver o pessoal interagindo. Dá o glória a Deus aqui é no coraçãozinho. Vai apertando o coraçãozinho, todo mundo aí. Apertando o coraçãozinho. Parou aqui o vídeo e eu retornei aqui. Eu acho que voltou, né? Eu preciso saber se os irmãos estão me ouvindo aqui. Então, o segundo livro aqui é o livro da natureza. Romanos capítulo 1 e versículo 20, observe o que é que Paulo fala. Romanos, espero que você esteja aí anotando. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, uma das coisas que prova uma das coisas que prova a existência de Deus, que nos leva a adorar a Deus, é a natureza, é a criação. Entendeu? Porque, embora você observe a natureza, aquilo teve um arquiteto, aquilo teve um criador, alguém criou aquilo. E quem foi? É Deus, o Pai, o Criador. Então, ninguém vai ser inexcusável, porque é Ele que nos dá água, é Ele que nos dá a oxigenação da clorofila, das matas verdes, das selvas, das florestas, do vento que leva o pólen da flor, leva a vida para as florestas, o vento que gera vida. Então tudo isso, as frutas, as árvores frutíferas, as grandes montanhas, as grandes serras,
glória a Deus, todos os tipos de árvores, tudo isso, o céu, as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, existe um Criador, o mar, tudo que nele há, os peixes, os animais, a natureza, a criação. Então não tenha dúvidas, naquele dia o livro da natureza também será aberto. Qual livro também será aberto? O livro da lei, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei todos serão julgados. Pronto. A lei, ela revela o quê? A lei, ela revela o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que é importante? É que naquele dia, irmão, não vai ter quem diga assim, não, eu não sei, eu não sabia, ninguém falou para mim, ninguém se mostrou o evangelho para mim, eu não conheço isso aí, porque a consciência, vai estar lá, desnudando tudo. A lei que revela o pecado, que vai ser aberto também lá, Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O livro do Evangelho, o Evangelho das boas novas, o Evangelho eterno, o Evangelho que revela Jesus, o Evangelho que nos demonstra o sacrifício de Cristo na cruz, na sua obra salvífica por nós. Qual livro também vai estar aberto lá? O livro da nossa memória. O livro da nossa memória. Em Jeremias 17:1 a Bíblia diz que o pecado de Judá, o pecado dos homens estão registrados em ponteiro de ferro. Ou seja, a memória está memorado. O que é que vai ser aberto mais lá? Esse aqui é forte. O livro dos Atos dos Homens. Por favor, eu quero que você abra aí, glória a Deus, a sua Bíblia, vamos ler esse texto aqui. Acho que é Lucas capítulo 12. Deixa eu dar uma olhada, Lucas capítulo 12. Amém, irmão Marcos? Deus te abençoe, varão. Marcos capítulo 12, versículo 36. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Lucas 12, versículo 7. Lucas 12, versículo 7. Lucas 12, versículo 7. Olha só isso aqui. Diz assim, Lucas 12, 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. E até os cabelos das vossas cabeças estão contados. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando que tudo está registrado. Os atos das pessoas. Apocalipse 12, capítulo 20, versículo 12, diz que eles serão julgados segundo as suas obras, segundo os seus atos. As obras estão em xeque aqui, estão em jogo também aqui, no julgamento. Então, a presença do livro da vida, nessa ocasião, é certamente para provar aos céticos que estão sendo julgados que os seus nomes não se encontram nele. Porque muitos naquele dia, Jesus disse, que dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu fiz, eu curei, tal, profetizei, em teu nome. Em teu nome eu fiz isso. Mas o problema aqui não é o nome de Jesus nesse momento. O problema é o nome deles, que não vão estar escritos no livro da vida. Então, aqueles que não foram encontrados, os seus nomes no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, esta segunda ressurreição é conhecida também como a segunda morte.
os da primeira ressurreição, eles ressuscitaram em Cristo, e não tem poder sobre eles a segunda morte. E eles são bem-aventurados. Bem-aventurados que participaram da primeira ressurreição. Então, em quarto lugar, os que morreram sem conhecer o Evangelho. O que acontecerá com eles? Pessoa que não ouviu o Evangelho, ninguém pregou, sei lá, numa terra distante, o Evangelho não conseguiu alcançar, não conseguiu chegar alguém lá para pregar para eles. Quanto a estas pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho, nós vamos deixar com Deus. Porque, sendo Deus perfeito em justiça como Ele é, Ele terá sim uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecerem a palavra, sem conhecerem a lei. Paulo fala sobre isso em Romanos 2,12. Mas de uma coisa, irmão, nós estejamos certos. Diante de Deus, ninguém é inocente. Inclusive os pagãos, aqueles que nunca ouviram. Ninguém é inocente diante de Deus. O juiz da terra, de toda a terra, ele saberá fazer justiça. Ele é o juiz dos que morreram. Atos capítulo 10, versículo 42. Nós não temos o direito de julgar quem quer que seja, mas pelas obras nós observamos. A palavra nos diz, né? Não é aquele negócio de não julgueis, mas a Bíblia diz: julgueis segundo a reta justiça. Agora a questão da condenação final, só Ele é o reto juiz. A Bíblia ela assegura que o juízo de Deus, ele é segundo a verdade, e que seus juízos são verdadeiros e justos. Então, o seu trono é um trono de justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ele reina com equidade, com igualdade. Quinta coisa que eu quero falar para você: os mortos salvos durante o milênio. Os mortos salvos durante o milênio. Que nós falamos agora dos mortos ímpios, né? Os mortos ímpios foram condenados, aquilo que foram achar abrindo seus livros, e o livro da vida não estava o nome deles, e eles são lançados no lago de fogo. Então, certamente, eles ressurgirão e eles serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento. O julgamento dos mortos ímpios, como já vimos, ele será de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo. Mateus, vamos ler aqui Mateus. Obrigado, irmã Iusete, por anotar aí. Coloca aí agora Mateus 11, irmã Iusete, por favor. Mateus 11. Mateus 11, 21. Até o versículo 24. Mateus 11, 21. Até o versículo 24 diz assim, ó: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram há muito, que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor. Olha aí o grau de diferenciação de castigo. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até o Hades, até os infernos, né? Outra tradução. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esse texto aí vai deixar bem claro que existirá diferentes graus de castigos, assim como haverá diferentes graus de recompensa, diferentes graus de galardões. Porque não se confunda, não se engane, existe uma diferença entre o trono branco, Apocalipse 21, e o tribunal de Cristo, que Paulo fala lá, se eu não me engano, em Coríntios. Eu até tenho uma anotação aqui, ó. O tribunal de Cristo será para a igreja salva, o trono branco será para os ímpios. O tribunal de Cristo acontecerá após a igreja ser tirada da terra. O trono branco acontecerá após os ímpios serem tirados do lugar de tormento, do Hades. Tem uma aula sobre o Hades também aí, né? Terceiro, o tribunal de Cristo acontecerá
quando a igreja for levada para a Nova Jerusalém. O trono branco acontecerá quando os ímpios forem levados para um lugar não conhecido, pois nem a terra nem o céu se comportarão, eles fugirão. Quarto lugar, a diferença. O tribunal de Cristo é para os salvos. O trono branco será para os perdidos. Quinto lugar, no tribunal de Cristo não haverá condenação. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas no trono branco haverá condenação eterna. Sexta diferença. No tribunal de Cristo haverá galardoamento, recompensas. No trono branco, a recompensa, sabe o que é? Morte, meu filho, a morte eterna. Sétimo lugar, no tribunal de Cristo, somente os inscritos no livro da vida participarão, e no trono branco os que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Paulo está falando deste trono branco, Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois o trono branco é para o dia do juízo de Deus. Não devemos confundir o dia da ira de Cristo, que é a sua segunda vinda, e o dia do juízo, que é o dia do trono branco, certo? Que será realizado 1000 anos depois do governo de Cristo. Isso é escatologia. Então existe o dia de Cristo, né? Não devemos confundir o dia da ira de Cristo e nem o dia do seu juízo, tá bom? Então, fazendo a diferença aqui, galardões, condenações, trono branco e tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para quem é salvo, é para crente, vai recompensá-lo segundo as suas obras. Trono branco, ímpio, morreu sem Cristo, negou o evangelho, se desviou, papocou, foi para o inferno, morreu e foi condenado eternamente. Caiu aí, a irmã José está dizendo que a internet caiu aí voltou sem som. Se o irmão estiver me ouvindo, me dá aí um sinal aí, pode ser só lá, né, na irmã, lá na internet dela. Quem está me ouvindo aí, vai, digita aí o coração, só para me ter uma ideia aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não estão entendendo aí? A irmã Dayana curtiu ali, então tá tudo bem. Deve ser lá na internet dela, né? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou finalizar, certo? Não sai daí, fica até o final, irmão, pra você não perder a bênção. A renovação dos céus e da terra, né? Vai ter uma renovação dos céus e da terra. Aconselho aí a irmã José de sair e entrar de novo para ver, né? Alguém digita aí para ela, sai e entra de novo, irmão, para ver se o som volta. Satanás e seus anjos e os demônios, eles ainda não estão ocupando o inferno, irmão. Preste atenção nisso. Porque tem muita gente que fala assim, o diabo lá no inferno, não sei o que e tal. Não, o diabo não está no inferno, não. Porque o inferno ele não foi inaugurado ainda. Está preparado para eles. A Bíblia diz, Mateus 25, 41, preparados, se eu não me engano, preparados para o diabo e os seus anjos, certo? Então, desde que o diabo foi expulso do céu, com os anjos que o seguiram na sua rebelião contra Deus, o espaço, ele tem sido, o espaço sideral, vamos dizer assim, né? As regiões celestiais, melhor dizendo, melhor aplicação, ele tem sido a sede das suas atividades. É a terra o principal campo disso. Então observe, quando ele foi expulso do céu, ele não foi para as profundezas. Satanás ele ficou nas regiões celestiais. Paulo fala em Efésios, né? Potestade, principados e potestades, o príncipe das trevas, senhores do mundo tenebroso. Ele vai dando lá as nomenclaturas, né? Daqueles que estão lá. Daniel fala que ele orou e a oração dele foi elevada, mas na bênção, na vinda de lá para cá,
que o Gabriel vinha descendo, o príncipe do rei da Pérsia, que era uma potestade que estava lá, segurou o Gabriel. Aí o Miguel veio para lutar com ele e liberar a bênção para Daniel, entendeu? A resposta da oração. Então ele está ali, nesse intermediário. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o diabo está lá no inferno, não sei o quê, e acham que o diabo vai reinar no inferno, vai estar sentado no trono, com tridente, com um garfo espetando. Seu endemoniado, você pecou, está aqui, desgraçado, vai morrer, vai ficar na morte eterna aqui, eternamente sendo condenado. Não, irmão, o diabo não tem trono nenhum. Ele vai ser atormentado juntamente com os seus anjos e com as nações que se esqueceram de Deus, certo? Então o inferno é preparado para castigo, para o diabo e seus anjos. Olha só, é preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, o principal objetivo. E por que o homem vai, o ser humano vai para lá? Porque é desobediente, porque não quer aceitar a Cristo, porque não quer crer no unigênito Filho de Deus. Então vão passar por este julgamento do trono branco e vão fazer companhia a ele lá. Que Deus nos livre disso. Então, a terra é o principal campo disso. Durante a grande tribulação, Satanás ele foi expulso dos céus para a terra, certo? Na grande tribulação ele vai ser expulso de lá. Por que vai haver grandes coisas na terra? Porque vai ter uma limpeza nas regiões celestiais. Aí vem as taças, vem os selos abertos no Apocalipse, né? As taças, as saraivas, né? Que vai ser derramado sangue, fogo, os elementos que Deus vai usar para limpar as regiões celestiais. Aí vai ser caco de capeta para todo lado, caindo aqui na terra, e o Satanás vai vir para a terra. Observe aí Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Por favor, Apocalipse capítulo 12. A irmã José disse que deu certo aí. Saiu e voltou novamente. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Olha só, irmão, o que diz aqui. Alguém anote aí, por favor. Digite. Vamos ler a partir do versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, né? Dragão é a antiga serpente, Satanás. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, nas regiões. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Isso aqui vai acontecer, não aconteceu ainda. Chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados juntos com ele. Foram lançados com ele. Então tá aí. Ele vai ser lançado após o milênio. Durante a grande tribulação. E após o milênio, ele, né? Após o milênio, ele e os seus anjos eles são postos no seu lugar definitivo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Lago de fogo e enxofre. Uma vez Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, Deus vai começar a estabelecer o seu reino. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus vai começar a estabelecer o seu reino, meu irmão. Ei! Os homens estão reinando, mas quando morre deixa de reinar. Os homens estão reinando, mas passa um período, vem outro, derruba ele do trono, da cadeira, como aconteceu aí nos Estados Unidos, a confusão grande dessa eleição, que um disse foi fraude, outro disse não foi, a confusão medonha e arranja voto, não sei por onde. Aí o Joe Biden já disse, dos primeiros discursos que ele deu, que a ordem mundial já vai ser implementada agora no século 21, já rompeu as alianças das associações que são contra o aborto, ou seja, vão começar a apoiar o aborto, a semelhança da Argentina. Milhões de inocentes, de crianças vão ser assassinadas, vão ser mortas, porque um homem ímpio está ocupando o trono, está ocupando um lugar de destaque, de liderança. Mas Deus vai acabar com a farra dos iníquos. Deus vai acabar com a farra dos maus, vai acabar com a farra dos injustos, dos perversos, dos mal intencionados, dos assassinos, dos ladrões, porque todos estes ficarão de fora, segundo a Bíblia.
Deus vai estabelecer o seu reino eterno. Ora, os céus que agora existem, olha o texto de Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pedro ele traz um texto muito profundo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, também do versículo 10 até o 12. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, guardados, estão só esperando o momento, eles estão guardados para quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como vem o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão por um estrépito estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas há de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Tem muita gente brincando. Nos Estados Unidos já foi comprovada uma pesquisa que depois da quarentena que a igreja abriu, 50% dos crentes não voltaram para a igreja, ficaram no mundo, se desviaram, porque o amor de muitos já estão esfriando, o amor de muitos esfriarão. Tem crente, irmão, que estão assim, com as agendas aí contrário ao cristianismo, ainda critica quem pensa a verdade, ainda critica quem pensa o certo. Visto que todas essas coisas vai ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, oh aleluia, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que texto, irmão, que texto. O que é que você espera, irmão? Você está esperando a solução dos homens aí, irmão? Você está esperando o quê? E considere-se que a terra, observe, o estrépito do estrondo vai esbagaçar de estrondo e tudo, muito mais forte do que um trovão, aquele trovão que você está dormindo de madrugada, aquela chuva, só falta derrubar a sua casa, vai ser muito mais forte do que isso. Porque é só você observar que a terra ela está em volta de oxigênio e de hidrogênio. O que é isso, pastor? São dois gases altamente inflamáveis. É somente Deus detonar uma centelha da parte dele e tudo vai para o espaço, meu irmão. Isaías capítulo 65, versículo 17: eis que faço um novo céu e uma nova terra. Hebreus 12, 26 a 28 diz que ele está estabelecendo um reino que não pode ser abalado, porque essa terra aqui ela é abalável. Ele vai destruir, vai ser destruída, vai ser renovada numa nova roupagem. Os elementos ardentes se queimarão. Meu Deus, somente as obras humanas serão consumidas. O mesmo Deus que preservou a sarça, observe isto, o mesmo Deus que preservou a sarça de se consumir e tornou imunes ao fogo os 3 jovens hebreus, também pode preservar o povo salvo, saído do milênio e tudo mais que ele quiser durante esta expurgação final dos céus e na terra. Isaías capítulo 51, versículo 16: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Não se assuste, isso não vai lhe atingir, não se assuste, porque você é filho de Deus. Porque o fogo da provação pode vir, mas você é como aquela sarça, queima, mas não se consome. Aleluia. Primeira coisa, pra gente, eu estou encerrando, tá, irmão? Por que os céus e não somente a terra são expurgados? Nós já falamos sobre isso neste mesmo capítulo. O espaço sideral ele está contaminado pela ocupação de Satanás e seus agentes. Assim, nós vemos que esse ato divino extinguirá o pecado de todo o universo. Certo? Pleno cumprimento, vai acontecer o pleno cumprimento
cumprimento de João capítulo 1, 29, que é que lá diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai ser tirado totalmente o pecado do mundo. Mundo aí é cosmos, no grego, que na Bíblia ele se aplica não somente aí à humanidade, mas o próprio mundo físico, em que a humanidade habita. Como também nós mostramos aí nas nossas aulas, nossas lives. E não é uma terra como a atual em que o pecado campeia e satura, mas aquela de que nós estamos tratando. Nesse tempo haverá perfeita harmonia entre o céu e a terra, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Nesse tempo, o céu e a terra serão a mesma grei, né? Aquele hino da harpa, acho que é o hino 3. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Sim, porque o muro da separação, o pecado, já foi desfeito totalmente. Glória a Jesus. Então, meu irmão, esta é a esperança do crente. Tudo está se montando. Todo palco está armado. Observe que eu estava vendo esses dias. Israel já emitiu um alerta para todos os judeus, de onde estiver, porque todo canto tem judeus, se espalharam no meio do mundo, né? Então eles já emitiram um alerta geral para onde tiver um judeu, onde tiver um israelita, volte para Eretz Israel, para a terra de Israel, porque essa questão da vacina que chegou, eles estão querendo vacinar todos os judeus e tal, só que isso é apenas um pretexto, porque no Talmud, nos escritos rabínicos antigos, um dos profetas rabínicos lá, rabino antigo, ele disse que haveria de chegar o tempo que todos os israelitas, todos os judeus iam voltar para a terra de Israel, porque dali haveria a preparação para a espera da chegada do Messias. Então isso está se cumprindo em grande escala, eles estão voltando, estão retornando para a terra de Israel para preparar a volta, a chegada do Messias, que nós sabemos que Messias é esse, não é o Cristo, né? É o anticristo, porque o nosso Messias ele não vai chegar, o nosso Messias ele vai retornar, ele vai voltar. Então, como Israel desprezou Jesus Cristo, entrando no jumentinho, esse não é o nosso rei, então eles vão esperar chegar, e tudo já está convergindo. Está aí o Pix, está aí a reunião que acontecerá mais à frente, depois pesquise sobre isso, no Reset Financeiro, porque a qualquer momento a economia mundial ela entra em colapso, né? Já estão estudando para criar uma moeda única, uma moeda virtual, uma moeda descentralizada, à semelhança da tecnologia do Bitcoin, né? Blockchain chamada. Então vai ser não uma moeda física, e o dinheiro espécie daqui a pouco se acaba. Já na China e em outros países já incineraram milhões de cédulas, né? Porque uma das desculpas é que transmite bactérias e muitas coisas mais. Mas tudo isso está convergindo para a subida de alguém, porque todo mundo que sobe ao poder, todos duvidam, isso aí é mais um que vai roubar, é mais um que vai não sei o que, mas vai subir um que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, esse aí tem a solução. Olha só o que foi que ele fez. Os olhos de todos vão se voltar para ele. É o nosso Messias, entre aspas. E vai acontecer a grande tribulação. Então observe, irmão. Tudo está se direcionando. Muita coisa, né?
que se você for pesquisar, você vai descobrir. Tem uns caras muito bons aí que se aprofundam mesmo no assunto. E eu estou só falando aqui para você, para depois você dando uma estudada, tá bom? A respeito do que está acontecendo na atualidade. Porque muitas vezes a gente fica disperso com uma coisinha ali, com uma coisinha aqui, não sabe nem o que é que está acontecendo ao nosso redor. Jesus está voltando. O arrebatamento daqui a pouco acontece. Você está preparado? Você vai fazer parte do tribunal de Cristo para galardão? Ou você vai fazer parte do grande trono branco para condenação? Fica aí essa palavra. Compartilhe com alguém. Vai ficar salvo aqui na nossa página. Eu vou colocar também lá no meu canal, no YouTube. E depois eu marcarei uma próxima, tá certo? Marcarei uma próxima live, um próximo estudo. Eu estarei anunciando aqui, anunciando nas minhas redes sociais. E o tema vai ser o eterno perfeito estado, certo? Perfeito estado eterno. Como é que vai ser? Nós vamos aprender mais à frente, tá bom? Então, se você não é inscrito lá no canal do YouTube, se inscreva, né? Pastor Ednael Silva, você coloca lá, você vai me reconhecer lá na foto, certo? Do canal, e você vai se inscrever, vai curtir lá o nosso vídeo, aciona aquele sininho lá, né, para receber a notificação, essas coisas assim, que é para ir dando mais ênfase no conteúdo para outras pessoas irem assistindo. E é isso aí, viu? Que Deus abençoe. Vamos orar? Quem gostou aí, quem anotou, quem aprendeu alguma coisa, foi edificado, foi alertado, diz um amém, diga amém aí. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, te agradeço por esse momento, pelos irmãos que aqui estão, dos outros que irão assistir, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos guardar. Nós queremos estar em perseverança, aguardando, Senhor, o toque da última trombeta, o toque da trombeta que soará e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, se nós ainda estivermos em vida. Senão, os crentes ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados, aqueles que estiverem vivos. De um jeito ou do outro, a gente vai, porque nós confiamos na Tua promessa, nós confiamos em Ti. Livra, Senhor, livra cada um. Toca aquelas pessoas que agora estão enfermos, não apenas por esse violento vírus que assola a humanidade, mas por outras e outras enfermidades também. Que o Senhor venha alcançar, venha curar, venha trazer a Tua graça, a Tua cura, o Teu poder curador. Pessoas, Senhor, que estão talvez assistindo essa live e estão enfermas, que elas venham contemplar a Tua glória na vida delas e quem sabe digitar o testemunho aqui mesmo nessa página. Eu fui curado naquele dia. Toca, ajuda cada um. As pessoas, Senhor, que estão agora com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, deste número de estado, esse estado emocional, Senhor, que se avolumou nestes dias de pandemia, pessoas que estão com medo, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão com medo acerca do futuro. Ajuda eles, Senhor. Traz a Tua paz, traz a Tua alegria. No nome de Jesus Cristo, eu apresento cada um que esteve até agora comigo aqui, escutando a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Abençoa, no nome de Jesus, e fortalece. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém, amém. Que a graça do Senhor esteja com todos, no nome de Jesus. Lembrando a você que amanhã tem culto na igreja Batista El Betel, aqui em Paracuru, a partir das 6h30, culto de louvor e adoração. Deus abençoe. Até a próxima.